Olá! Hoje eu quero começar o programa falando do que nós sabemos que era feito no passado. Os sacrifícios eram feitos no passado e Deus orientou para que o homem sacrificasse um cordeirinho, matasse um cordeirinho em memória do que Jesus iria fazer no futuro. Agora, existe um relato na Bíblia que deixa qualquer um de nós intrigado. Jefté, um servo do Senhor, conversando com o Senhor, fez uma promessa a Deus, de que se eles vencessem, de que ele vencesse os amonitas, ele sacrificaria a primeira pessoa que viesse ao seu encontro. E o relato está em Juízes, no capítulo 11, o verso 30 e 31, que diz o seguinte: Jefté prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. E o que fala o 34? Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro dançando e tocando pandeiro. Era filha única. Ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: minha filha, você está partindo meu coração. E vendo a seguir, dá a entender que ele ofereceu a sua filha em sacrifício. Ora, ele prometeu a Deus. Deus fez com que ele vencesse os amonitas. Será que Deus aceita o sacrifício de seres humanos? O que esse texto está querendo dizer para a gente? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja bem-vindo! Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso Brasil. Este é mais um programa Na Mira da Verdade, um programa em que as suas dúvidas, as suas perguntas são colocadas na mira e respondidas à luz da Palavra de Deus. Portanto, você que está assistindo aí pela primeira vez, se você quiser participar do programa, basta você mandar as suas dúvidas por diversas formas que eu vou dizer daqui a pouquinho para você. Participe do programa porque são as suas dúvidas, os seus questionamentos que fazem o programa acontecer. Este é um programa ao vivo que você pode tirar as suas dúvidas instantaneamente. Basta mandar a sua pergunta e ela será colocada na mira da verdade, tá bom? Participe do nosso programa. E vamos começar cumprimentando meu amigo, professor. Onde é que está você, professor? Não estou vendo você aqui na tela. Opa! Tá de ladinho aí. Como é que vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo, graças a Deus. Estou contente, Tito, porque a cada programa nós temos a oportunidade de vermos aquilo que a Bíblia ensina. Aqui o nosso objetivo não é falar simplesmente em nome de religião nenhuma, mas em nome do que a Bíblia diz. E como é gostoso nós percebermos o quanto a Bíblia se autoexplica quando permitimos que ela faça isso por nós. Eu queria só mandar alguns abraços rapidamente antes de começarmos nosso programa respondendo as perguntas. O primeiro abraço vai para o casal Edeval e Aparecida. São queridos irmãos que moram em Jacareí, São Paulo e frequentam a igreja Congregação Cristã. Irmãos, muito obrigado pelo carinho de vocês para com o nosso programa. Um abraço também para a igreja Adventista Sétimo Dia de Sarandi, Rio Grande do Sul. E um abraço para a Gi Sodré e o Marcelo, seu esposo, que mora em Brasília, Distrito Federal. Que Deus guarde a todos vocês e obrigado mais uma vez pelo carinho de cada um. Ok, professor. Muito bem. Eu também gosto de mandar vários abraços aqui. Eu queria mandar um abraço para todos os nossos telespectadores da Sky que nos acompanha através do canal 14. E hoje um abraço especial para todos os nossos queridos telespectadores de Belo Horizonte que acompanham o nosso programa através da Bandeirantes.
todos os sábados às 8 da manhã, que estão assistindo aí o programa Na Mira da Verdade pela Rede Bandeirantes de Televisão em Belo Horizonte. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí acompanhando o nosso programa. E eu mando um abraço também especial para uma família muito especial, a família Reis de Carazinho. Um abraço a todos vocês, queridos, que também acompanham o programa Na Mira da Verdade, tá bom? Bom, professor Leandro Quadros, vamos começar com uma questão bastante polêmica, que é o sacrifício de seres humanos, meu amigo. Opa! Porque nesse texto aqui de Juízes, Jefité faz uma coisa que hoje, na atualidade, a gente não consegue compreender se de fato isso aconteceu, se de fato Deus aceita esse tipo de sacrifício, se de fato Deus aceitou o que esse homem fez e se ele fez mesmo. Porque a pergunta, quem mandou, deixa eu ver quem foi que mandou aqui, foi o Lourival Ferreira de Curitiba, no Paraná. Ele mandou a seguinte pergunta: como entender o relato do sacrifício da filha de Jefité em Juízes 11? Será que Jefité não sabia que Deus não aprova o sacrifício humano? Ou seja, Deus, ele está dando a entender que Deus já não aprova. Mas será que esse sacrifício aconteceu? Deus aceitou isso? Que fim que deu essa história, meu amigo? Pois olha, meu amigo Tito, realmente este é um assunto muito controverso pelo seguinte: os especialistas, os eruditos bíblicos, eles divergem na compreensão deste capítulo. Alguns creem que Jefté realmente cometeu um voto precipitado e sacrificou a filha contrariamente à vontade de Deus, é óbvio. E outros eruditos acreditam que, na verdade, o que Jefté fez não foi sacrificar a filha, mas devotá-la à perpétua virgindade. Agora, como que isto é possível? O detalhe é o seguinte, é que no verso 31 de Juízes 11, no hebraico, o versículo pode ser traduzido de duas maneiras. Em Juízes 11:31 diz assim: aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Essa é a nossa tradução atual. Só que no hebraico, eruditos bíblicos dizem que o texto também pode ser traduzido de maneira diferente. Será do Senhor e eu o oferecerei um holocausto. Perceba que aí muda totalmente o sentido do texto. Isso aqui poderia indicar, se a segunda opção de tradução é que a pessoa que saísse ao encontro dele seria do Senhor e que ele ofereceria um holocausto, aí estaria dando a entender realmente que a pessoa que saísse ao encontro seria perpetuada a virgindade e nunca se casaria e que ele ofereceria um outro holocausto. Não temos como provar 100% qual das duas teorias é a correta. Agora, temos algumas indicações na Bíblia que nos mostram que realmente, na verdade, evidências claras de que Deus nunca apoiou o sacrifício humano. Vou ler aqui alguns textos rapidamente. O primeiro deles se encontra em Deuteronômio 12:31. Nós devemos analisar uma coisa, nem sempre aquilo que a Bíblia registra significa que a Bíblia o apoie. A Bíblia registra até mesmo os erros dos antepassados para que nós possamos aprender com estes erros. Então, em Deuteronômio 12:31, Deus mesmo disse o seguinte: não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Aqui é dito que Deus odeia, abomina o sacrifício humano. Tanto que uma das razões que levou Deus a exterminar nações pagãs no passado foi porque essas nações pagãs ofereciam os próprios filhos em sacrifício. Como falei anteriormente, não tem como provarmos 100% qual das duas teorias é a correta. Eu, particularmente, como um pecador e ignorante, eu consigo perceber mais argumento na segunda explicação, que afirma que o texto pode ser traduzido assim: essa pessoa será do Senhor e eu oferecerei um holocausto. Particularmente eu creio assim por dois motivos. Primeiro, porque eu não creio que Jefté fosse ignorante
quanto à proibição de Deus para sacrificar seres humanos. Segundo ponto, eu considero Juízes 11:32. Melhor, não é Juízes, é Hebreus 11:32. Ali na galeria dos heróis da fé, são mencionados vários personagens tidos como heróis da fé, e eles são exaltados pela fé que tiveram. E aqui em Juízes 11:32, diz o seguinte: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram cumprimento de promessas. Perceba que aqui Jefité é elogiado por sua fé. Eu particularmente, se ele tivesse sacrificado a filha, eu não consigo vê-lo na galeria dos heróis da fé sendo elogiado por sua fé. Agora, eu consigo ver aqui, por exemplo, em Juízes 11:37 a 40, que parece que realmente Jefté dedicou a filha à perpétua virgindade. E como se fazia isso? Vou ler o texto e vou lhe explicar para finalizarmos. E prosseguiu a moça, não é, falando: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. E as suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Eu creio que, se ela tivesse sido sacrificada, eu creio que o que mais teria chamado a atenção do escritor aqui seria ela ter sido sacrificada e não ela ter ficado virgem para todo sempre. Quando uma pessoa não se casava e não tinha filhos, especialmente, ela era tida como uma pessoa amaldiçoada por Deus naquela cultura antiga. Como falei, não tem como provarmos definitivamente nenhuma das teorias. Agora, podemos perceber essas indicações, não é? De que Jefité possa ter sacrificado, ou melhor, possa ter oferecido a filha dedicado à perpétua virgindade. E eu finalizo lendo um outro texto que mostra o quanto Deus abomina sacrifícios humanos. Segundo Reis, capítulo 17, verso 17. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então Deus reprova sacrifícios humanos. Seja lá o que Jefité tenha feito, a Bíblia é clara em dizer que Deus não aprova essa barbaridade. Ok, professor. Muito bem. E olha só, o programa está apenas começando. Se você ainda tem as suas dúvidas, as suas perguntas, sei que você já está mandando, mas você que está assistindo pela primeira vez o programa Na Mira da Verdade, para você participar do programa, basta você mandar as suas dúvidas para o nosso SMS. O número é 12991566972. 991566972. Você manda para cá, eu recebo aqui na hora. Ou então você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e através das redes sociais. No Facebook, o nosso Facebook é namiradaverdade.nt e o Twitter, @Na Mira da Verdade. Manda suas questões, manda suas perguntas e ela poderá estar na mira. Bom, a pergunta que chegou aqui pelo nosso blog, ela vem de Alagoinhas, na Bahia. Quem mandou foi a Gertrudes de Andrade. Ela diz o seguinte: não vou desistir. Já faz algumas semanas que tenho colocado minha dúvida e vocês não selecionaram. Será por quê? Mas aqui, a sua pergunta está selecionada, está na mira agora, ô Gertrudes. Ela diz o seguinte: estou em uma grande crise espiritual. Me ajudem. Sou ubandista, pois nasci no candomblé. Creio que pratico cultura e não religião. Mas gosto do adventismo e leio muito a Bíblia. E assisto o programa sempre que posso. Será que o que eu pratico vai me condenar ou eu posso ter a salvação praticando ou estando na macumba, sendo que é cultural e folclórico e não religioso? Axé. Olha aí, professor. A Gertrudes é muito sincera, está abrindo seu coração e diz que está numa crise espiritual
E o que a Bíblia pode nos orientar sobre essa questão? O candomblé é cultura, é religião? Como é que é? Querida amiga irmã Gertrudes, que interessante essa sua observação e que interessante é a sua sinceridade. Por que você está num conflito espiritual? Se o candomblé fosse apenas uma questão cultural. Eu vou lhe mostrar um texto que se encontra em João 16:8, que diz o seguinte: falando do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, o texto diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você está sentindo este conflito espiritual porque o Espírito Santo está lhe mostrando que não há harmonia entre a Bíblia e candomblé ou umbanda ou macumba. E eu vou lhe explicar o porquê, minha querida irmã. Antes, deixa eu ler mais um texto para você. O que a Bíblia diz sobre esse tipo de prática? Vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 9 a 12. Aqui Deus faz uma listagem de práticas das nações pagãs que ele odeia. E olha que tipo de prática se encontra nessa lista. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Vamos ver quais são essas coisas repugnantes agora. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Perceba, querida irmã, que o texto é muito claro em condenar qualquer tipo de prática espiritualista e ocultista. Mesmo que a princípio uma prática pareça algo cultural, se ela possui uma filosofia religiosa por trás contrária à Bíblia, Deus abomina essa prática. Deus não abomina você, obviamente. Você é fruto do amor de Deus. Jesus morreu na cruz por você. É o Espírito Santo, pelo seu amor, que está atuando na sua mente para lhe ajudar em relação a isso. Agora, realmente, Deus condena. Por quê? Uma coisa tem que ficar bem clara na nossa mente, querida irmã. Existem só dois poderes neste mundo. Quando lemos Apocalipse 12, 7 a 9, percebemos que existe Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Não há um terceiro poder. Se Deus condena qualquer tipo de prática espiritualista, e aqui podemos incluir espiritismo, candomblé, macumba, feitiçaria, adivinhação, cartomancia, búzios, tudo isso está incluso nisso. Se Deus abomina isso, isso indica que o poder que está por trás disso não é o poder de Deus, não são os anjos de Deus, são os demônios, os anjos caídos que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 9. Então, como um cristão, minha querida irmã, com base na Bíblia, eu lhe aconselho a deixar de lado esse tipo de prática, porque realmente não há harmonia. Eu finalizo lendo para você 2 Coríntios 6,14. O texto diz o seguinte: o conselho de Deus para você, para a sua felicidade, porque Deus quer ver você feliz. 2 Coríntios 6,15. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo entre o templo de Deus e os ídolos? Ou seja, ou escolhemos Deus e a sua palavra, ou escolhemos práticas espiritualistas. Não há como harmonizar as duas coisas realmente. Continue buscando a Deus,
Continue deixando o Espírito Santo falar ao seu coração e ele vai lhe ajudar a tomar a decisão correta. Ok, professor, muito bem. Bom, chegou uma perguntinha aqui pelo SMS. Deixa eu ver se tem o nome. O Joaquim de Votuporanga, ele diz o seguinte: professor Leandro Quadros, você está na mira? Alô, alô? Cadê aqui o professor? Isso. A pergunta é a seguinte: existia batismo antes de João Batista? Porque a gente percebe no passado que aparentemente não tinha batismo nas águas por imersão, como é apresentado no Novo Testamento. Como é que é isso? Como é que a gente consegue explicar a questão antes de João Batista? Não havia batismo mesmo? Olha, a arqueologia explica que antes de João Batista, alguns judeus, algumas seitas, inclusive judaicas, tinham uma prática parecida, mas não era com o mesmo significado dado pelo profeta João Batista. Então, o significado do batismo dado pelo profeta João Batista, nós encontramos, por exemplo, aqui, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo, ou melhor, não é João 3, não, João 3 sim, acho que é João 3, 23, diz assim: João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. E aí, além dele batizar em muitas águas, Mateus capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo. Então o batismo de João era diferente de alguns supostos batismos que haviam anteriormente. Ele batizava a pessoa para arrependimento, ou seja, a pessoa era mergulhada nas águas, e ao ser mergulhada nas águas, ao aceitar isso, ela demonstrava publicamente um arrependimento pelos seus pecados e que ali estava morrendo e sendo ressuscitada para uma nova vida ao lado de Deus. Então, esse significado era o do batismo de João Batista. Ok, professor. Agora aqui no Facebook tem muita gente compartilhando, acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Eu queria agradecer a você. Se você ainda não entrou na nossa página, curta lá a página do programa Na Mira da Verdade, namiradaverdade.nt, facebook.com/Na Mira da Verdade NT. Entre lá, participe, comente, compartilhe os assuntos que são tratados aqui e curta também a nossa página. A Lucilênia de Goiás, ela faz a seguinte pergunta: professor, tire por favor essa dúvida. Quem está no céu? Deus e Jesus ou Elias, Moisés e os que ressuscitaram com Jesus? O paraíso já está inaugurado ou todos estão dormindo, até mesmo Elias? Me explique, por gentileza. Olha aí a questão dela. Será que no céu está apenas Deus, Jesus foi preparar um lugar para os seres humanos? Ou Elias, Moisés e aqueles que ressuscitaram com Jesus já estão lá no céu e quem sabe inaugurando o paraíso? O que a Bíblia fala pra gente sobre isso, professor? Você tem um minutinho, você consegue responder em um minuto? Consigo sim. Então vamos lá. Veja bem, querida amiga, de maneira geral, todos os filhos de Deus estão aguardando a recompensa, que diz Hebreus 11:39 o seguinte: todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. De maneira geral, é assim. Agora, de maneira especial, há realmente pessoas já no céu. Então, por exemplo, 2 Reis capítulo 2 menciona que Elias foi levado vivo para o céu. Já em Judas 1:9 e Mateus 17:1-3, percebemos que Moisés foi ressuscitado. E Mateus 27, 52 e 53, juntamente com Efésios 4, 8 e 9, nos dão a entender que as pessoas que foram ressuscitadas com Cristo foram para o céu como troféus de Deus de sua vitória sobre a morte. Então, de maneira geral, realmente os santos, os justos aguardam a volta de Cristo para serem recompensados conosco. Agora, de forma especial, Deus levou algumas pessoas como troféus de sua vitória sobre a morte. Então, de acordo com a conclusão da nossa irmã Lucilena,
o paraíso já está inaugurado, professor, não é isso? Já está inaugurado por algumas poucas pessoas. Agora, a diferença é que a gente percebe que o paraíso vai ser aqui na Terra, não é? Quando a Nova Jerusalém descer, como é que é isso? Primeiro, a cidade santa de Deus, que é chamada de Nova Jerusalém, ela se encontra no céu, não é? E aí, Tito, de acordo com Apocalipse 21, versos 1 e 2, após um período de 1000 anos do céu, a cidade santa com os justos descem e aí o reino eterno de Deus na nova terra será inaugurado depois do milênio. Ok, muito bem. Bom, você quer estudar um pouco mais a Bíblia? Eu tenho um presente para você. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aqui é uma revista que a gente oferece gratuitamente aqui no programa Na Mira da Verdade. Verdades para o Tempo do Fim. Isso aqui não é apenas uma revista, não. Isso aqui é um curso bíblico. São 16 lições que está nesse formato de revista aqui, que você pode ter aí na sua casa sem pagar nada. Estudar esses 16 temas que a gente apresenta nessa revista, e no final da revista ainda você tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você, você tem os questionários para você responder aqui, ó. Vamos ver se a câmera consegue pegar, só para mostrar um pedacinho aqui dos questionários. Olha aqui, ó. De cada tema que você tem os questionários aqui que você pode responder, ou então, aqui na própria revista, você vai ver que você pode responder também aquilo que você estudou aqui nela pela internet. E se você responder tudo certinho, você vai ter a chance ainda de escolher mais um presente. São 3 CDs que nós temos aqui para oferecer para você. É esses aqui, ó. Um é só de grupos, trios e quartetos, você pode escolher esse CD, ou você pode escolher esse aqui, ó, que é músicas só de duetos, ou esse CDzinho aqui que são músicas só de solo. Além de você ganhar um presente, que essa revista aqui, um curso bíblico completo, você ainda pode ter música boa na sua casa. Portanto, para você ganhar essa revista aqui, você tem que entrar no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver uma foto dessa revista aqui, ó. Você vendo a foto dessa revista, você clica lá, você já vai entrar no espaço para você colocar os seus dados postais para que você possa receber sem pagar nada este presente do programa Na Mira da Verdade para você. Verdades para o tempo do fim. Tempo do fim é o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos no final dos tempos. E esses assuntos são fantásticos para os dias que nós estamos vivendo. Portanto, receba gratuitamente. Acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e clique em cima desta imagem aqui para você receber na sua casa, tá bom? Bom, nós temos que ir para o intervalo, não sai daí não. Aproveite, mande as suas perguntas para a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 34 minutos e para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos para o nosso SMS. O número é 12 99516972. 99516972, você manda suas perguntas e eu recebo aqui na hora. Ou então você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que do lado direito tem um espaço dizendo que o programa está no ar. É só você colocar a sua pergunta. Deixa eu lembrar você uma coisa, ali não é um espaço para você pedir o curso bíblico, esse que eu ofereci aqui não, tá? O curso bíblico é na imagem da revista, ali é só para você mandar suas perguntas para que ela chegue aqui para mim. Portanto, preencha lá as suas dúvidas, manda para cá que eu recebo na hora, ou então através das nossas redes sociais, namiradaverdade.nt no Facebook e no Twitter, @namiradaverdade, tá bom? Pelo SMS, professor Leandro Quadros. Meu amigo, tá preparado aí? Espero que sim. Você está na mira. A questão é a seguinte: o Carlos River de Naviraí, Mato Grosso do Sul, ele é presbiteriano, ele diz o seguinte: onde está na Bíblia escrito o mandamento, ou está mandando guardar o sábado no Novo Testamento? Onde no Novo Testamento está mandando guardar o sábado, professor? Veja bem, querido irmão, muito obrigado pela sua pergunta, meu querido irmão presbiteriano. Nós precisamos, meu irmão, evitar um erro gravíssimo que é cometido no meio cristão, que é fazer uma diferença entre Antigo e Novo Testamento. Essa separação, ela não existe. Por quê? O que diz 2 Timóteo 3,16? Isso aqui é importante porque senão nós vamos correr um sério risco de deixarmos de obedecer a certos mandamentos de Deus
por interpretarmos errado a Bíblia. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O termo toda, no grego, da palavra pasa, ela significa cada escrito. E quando Paulo escreveu isso, qual era a Bíblia do apóstolo Paulo? O Antigo Testamento. Então, essa separação que é feita entre Antigo e Novo Testamento, dizendo o seguinte: algo é mencionado no Novo, mas não é mencionado no Antigo e não é mencionado no Novo, então não vale mais. Isso é uma heresia, meu irmão. Porque, biblicamente, a Bíblia é uma coisa só. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. A Bíblia de Pedro era o Antigo Testamento. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Digamos que o sábado não fosse mencionado no Novo Testamento. É irrelevante, porque o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. E no Antigo Testamento há uma ordem clara em Êxodo 28, dizendo o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, Deus já pede para lembrar porque Ele sabe que a maioria iria esquecer. Agora, você não vê uma ordem específica no Novo Testamento para a observância do sábado, mas você vê na vida dos seguidores de Jesus que eles guardavam o sábado. E nós sabemos que uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Então, por exemplo, perceba que em Lucas 23, não vou ler todos os textos, Lucas 23, 54 a 56, mesmo depois da morte de Cristo, Maria guardou o sábado. Virgem Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado. Atos 17, 2 e Atos 16, 13, Paulo guardou o sábado. Interessante que em Atos 16, 13, Paulo guardou o sábado num território romano, pagão, ou seja, não guardou o sábado numa sinagoga judaica ou para agradar judeus. Nós podemos ver na Bíblia, no Novo Testamento, pelo menos 78 ocasiões em que as pessoas, aproximadamente isso, guardaram o sábado. Então, realmente o mandamento de Deus é válido. Não importa se está no Antigo ou no Novo Testamento, a Bíblia é uma coisa só. Consideremos isso. Essa separação no meio cristão entre Antigo e Novo Testamento como referência aos livros da Bíblia é uma separação muito perigosa, vai levar muita gente à perdição, infelizmente. Ok, professor. Muito bem. Bom, mais uma que chegou aqui pelo nosso blog. Quem mandou essa pergunta é de Minas Gerais, Juiz de Fora, Joe Espósito. Ele diz o seguinte: em Gênesis 1, 20, 21, 24 e 25, diz claramente que animais, assim como o homem, são almas viventes, nefesh. E sabemos que todos temos espírito, portanto, mesmo não racionais, os animais têm sentimento tais como alegria e tristeza. O que a Bíblia diz sobre o pós-morte dos animais? Eles deixam de existir na morte? Serão ressuscitados ou já estão conscientes em um plano espiritual do Senhor? Lembrando que em Provérbios 12, 10 e Jonas 4, 11, ele diz aqui, Deus se importa com os animais, a ponto de uma das razões para não destruir a cidade de Nínive foi os animais. Olha aí, professor, a gente sabe que essas 2 últimas semanas aí se comentou muito a questão dos animais pelo aquele fato da recuperação dos cachorrinhos Beagle lá naquele instituto. Agora, ele aproveitou esse gancho aí e fez essa pergunta com relação à palavra de Deus: como é que fica os animais? Quando eles morrem, eles deixam de existir? Será que nós vamos ter a chance de ter o nosso animalzinho de estimação ressuscitado no céu? Como é que é isso? Olha que interessante essa pergunta do Joey. Primeiramente veremos o destino, o que acontece com o animalzinho na morte. Eclesiastes 3, 19 e 20 diz assim: o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, ou seja, o mesmo espírito, o princípio ativo de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e ao pó todos tornarão. O texto é claro em dizer o seguinte, que na morte, no momento em que morre,
não há diferença entre homens e animais, ou seja, todos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida, e o que diferencia um e outro é que o ser humano é racional e os animais não são racionais. Agora, e no destino eterno? Em 1 Coríntios 15, 51 a 55 e em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, apenas os seres humanos são mencionados na ressurreição, momento em que Cristo ressuscita as pessoas por ocasião de sua segunda vinda para levá-las ao céu. Agora, isso não significa que os animais não vão existir depois. Por quê? Depois de um período de 1000 anos no céu, chamado milênio, Apocalipse 21, 1 e 2 descreve a descida do paraíso até o nosso planeta. E quando Deus descer com a cidade santa do nosso planeta e ele se tornar a capital do universo, porque o Criador morará aqui, a Bíblia menciona a presença de animais na nova terra. E aí eu vou ler para você um dos textos que existem em Isaías, e este aqui que eu vou ler para você se encontra em Isaías capítulo 11, versos 6 e 7. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como boi. Ou seja, depois que Deus restabelecer o nosso planeta, torná-lo uma nova terra, de acordo com 2 Pedro 3,13, os animais serão transformados. Os animais deixarão de ser carnívoros e um ambiente de amor, alegria e felicidade reinará, tanto no reino humano quanto no reino animal. Seremos todos parte de uma família universal. Graças a Deus, por essa esperança que encontramos na Bíblia. Ok, professor. Bom, para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 1299516972. O nosso blog é novotempo.com/na mira da verdade e as nossas redes sociais, facebook.com/na mira da verdade.nt e @na mira da verdade. Agora você fica com aquele momento esperado, que é o momento, aqui no Na Mira da Verdade, o momento da mentira. Está se espalhando muito, amigos, pela internet, a notícia de que alguns chineses descobriram onde se encontra a Arca de Noé. Eu queria dizer a você com muito respeito que isso é uma grande mentira. Por quê? De acordo com o Dr. Rodrigo Silva, apresentador do programa Evidências, há aproximadamente 40 relatos de supostas descobertas da Arca de Noé. E todos se demonstraram falsos. Você e eu, cristãos, não podemos se utilizar desse tipo de argumento fraco, falho e sensacionalista, porque acabaremos colocando a Bíblia em descrédito. Na verdade, o que Jesus pede para que você e eu façamos? Ao invés de conjecturarmos e espalharmos por aí notícias que na verdade não são notícias. Em Mateus capítulo 5, verso 37, Cristo disse o seguinte: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Você e eu temos que falar e propagar coisas que realmente aconteceram. Bom seria se a Arca de Noé tivesse sido descoberta, mas não o foi. E se de acordo com o Dr. Rodrigo Silva existem aproximadamente 40 relatos, só pode que um é verdadeiro, se fosse, e 39 mentirosos. Como que vamos harmonizar isso? Agora eu queria mandar um recado para os colegas jornalistas. Eu sou formado em jornalismo como muitos de vocês, me pós-graduei nesse assunto. Eu não sei o que leva um jornalista sério a publicar esse tipo de coisa. Vou lhe dizer o porquê. Eu me lembro que quando eu chegava na faculdade de comunicação social, tinha um banner com uma frase do grande jornalista Cláudio Abramo que dizia o seguinte: o jornalismo é o exercício diário da inteligência
e a prática cotidiana do caráter. Isso me diz, meu amigo, que nós comunicamos aquilo que somos. Se você é um comunicador, um jornalista que vive de sensacionalismo, algo está errado na sua vida. O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Você tem que averiguar as informações. Nós estudamos isso na faculdade, que nós nunca devemos aceitar uma primeira versão de um relato, devemos comparar com 2 ou 3 ou mais fontes. Isso só me mostra que muitos jornalistas estão mais preocupados em espalhar mitos, causar sensacionalismo, do que utilizar o jornalismo como uma ferramenta para a democratização do saber. Vamos ter mais respeito para com o público e vamos divulgar aquilo que realmente foi descoberto e comprovado pela ciência. Ok, professor. Mais uma vez desmentindo aí as inverdades. Ok. Bom, as perguntas não param de chegar aqui. Eu tenho perguntas fantásticas. Eu não sei nem de onde colocar, de tanta pergunta boa que está chegando aqui no programa. Obrigado pela sua participação. Obrigado por você fazer este programa acontecer. Você que está nos assistindo através da Sky, canal 14, um abraço muito especial pela sua participação. A você, meu irmão, das mais diversas denominações religiosas, obrigado por vocês fazerem este programa acontecer também com as suas dúvidas, dúvidas que todos nós temos. É o que eu sempre falo aqui no programa, o que a gente tenta apresentar para você não é a opinião do professor Leandro Quadros, não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião da Igreja Adventista, mas sim o que a Bíblia Sagrada tem para nos ensinar. Obrigado por você mandar as suas dúvidas para a gente, para todos nós aprendermos juntos o que a Bíblia fala. Eu tenho uma pergunta aqui do Facebook, quem mandou foi o Luan Ramos, e ele diz o seguinte: a paz do Senhor, meus amados. Me tire uma dúvida, alguns teólogos dizem que entre o primeiro versículo e o segundo do capítulo 1 de Gênesis, houve um longo tempo, ou seja, Deus já teria criado tudo. Mas depois de ter lançado Lúcifer e a terça parte dos anjos na terra, a terra ficou caótica e Deus refez tudo outra vez. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Poderia me explicar melhor na palavra de Deus? Professor Leandro Quadros, será que realmente existiu um gap enorme aí entre um versículo e outro do primeiro capítulo de Gênesis? Que história é essa de que ele está apresentando aqui, que muitos teólogos têm apresentado, meu amigo? Pois olha, querido irmão Luan, quero lhe dizer uma coisa, essa teoria é bem furada. Mas existe um nome dessa teoria? Teoria do intervalo. Ah, é? Ou seja, diz que no intervalo entre os capítulos 1 e 2, houve um momento em que a terra se corrompeu e que Deus a refez de novo. Capítulo ou versículos, né? Capítulo. 1 e 2. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Porque os 2 primeiros capítulos descrevem a criação. E segundo Tito, alguns estudiosos, os 2 capítulos descrevem a criação de uma maneira diferente. Ah, tá. É porque ele perguntou aqui os 2 versículos. Então há um erro aqui. A questão é dos 2 capítulos. São 2 capítulos. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Exatamente. Então, querido telespectador, é uma teoria furada pelo seguinte: o capítulo 2 não é um segundo relato da criação. O capítulo 2 é uma continuidade do relato e um capítulo em que Deus detalha alguns aspectos que no capítulo 1 ele não detalhou. Então, no capítulo 1, a ênfase é Deus criando todo o planeta e o ser humano. Já no capítulo 2, a ênfase é mostrar como Deus fez o ser humano. Então, não há possibilidade de um intervalo aqui, até por uma outra questão importante. Se tivesse ocorrido um intervalo entre os 2 capítulos e Deus tivesse, diríamos assim, criado novos seres humanos após a corrupção que Lúcifer supostamente criou neles, efetuou neles, nós teríamos que riscar das nossas Bíblias 1 Coríntios 15, 44 e 45. Por quê? O texto diz que Adão foi o primeiro ser criado, primeiro ser humano. A Bíblia não ensina a existência de outros seres humanos sendo criados, além de Adão, após uma suposta corrupção do planeta Terra
no intervalo entre os capítulos 1 e 2. Quando lemos também Mateus capítulo 19, versos 7 a 9, percebemos também Jesus falando especificamente de Adão e Eva. Ou seja, Jesus via os relatos dos capítulos 1 e 2 como uma coisa só, para descrever a criação. Então realmente existe essa teoria, meu querido irmão, mas pode ficar tranquilo que ela não tem fundamento nenhum. Ela é fruto da especulação, não é? Ela é fruto muitas vezes de mentes aí criativas que infelizmente não se apegam àquilo que o texto na verdade está dizendo. Muito bem. Próxima pergunta aqui pelo nosso blog, quem mandou foi o Antônio Marcos, ele é de Embu das Artes, São Paulo, ele diz o seguinte: Daniel conheceu o Evangelho antes mesmo dele ser escrito. Qual é o livro que ele é ordenado a selar até o tempo do fim, que muitos esquadrinhariam? Lá no final do texto de Daniel, diz que ele não compreenderia o livro e que era para ele selar até o tempo do fim. Que livro é esse que Daniel está falando aí, ou que no texto de Daniel vem dizendo que ele tinha que selar o livro? Que livro é, professor? Aqui é o seguinte, vou ler aqui para nós o texto que se encontra, Daniel 12, a partir do verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Quais são essas palavras? As palavras do livro de Daniel, as palavras que ele recebeu em visão. Então aqui está dizendo que no tempo do fim é que as pessoas teriam um conhecimento melhor do livro de Daniel. Então Daniel refere-se ao seu próprio livro. Professor Leandro Quadros, tem uma pergunta interessantíssima aqui, tanto no Twitter como no blog, que eu vou colocar aqui do blog, é o Pietro Eduardo. E ele está dizendo o seguinte, olha só, você agora está na mira, meu amigo, essa é boa, presta atenção. Em Apocalipse 21, verso 8, traz quem será condenado à segunda morte. Pois bem, nisto traz que os fornicadores irão provar da segunda morte e serão lançados no lago de fogo e enxofre. A Bíblia traz que é pecado o ato sexual antes do casamento. E como deve ser a relação de um casal de namorados diante de Deus? E aí, meu amigo, será que os fornicadores realmente têm o pecado que serão jogados no lago de fogo e enxofre? Como é que é? Realmente Deus condena a chamada fornicação, que é o sexo. O que é isso? Para a gente até passar para o nosso telespectador, o que é fornicação? Como eu estava dizendo, fornicação é a relação sexual praticada fora do contexto do casamento. Okay. Então Deus condena por quê? Quando Deus criou o primeiro casal, ali em Gênesis 2, 22 a 24, antes de Adão e Eva unirem-se sexualmente e se tornarem uma só carne, Deus primeiramente abençoou a relação deles. Então Deus quer que todo ser humano primeiro tenha a bênção de Deus para depois ele desfrutar do prazer sexual que Deus criou para ele. Agora, a Bíblia diz realmente que aquele que permanecer no pecado, fazendo dele um estilo de vida, ele vai se perder realmente. Agora, Deus perdoa todas as pessoas que se arrependem. Se a pessoa que está nos assistindo praticou a fornicação, ou adultério, ou qualquer outra coisa, eu gosto muito daquele texto de 1 João 9. Ali é dito o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, onde na Bíblia percebemos que Deus realmente prefere que o sexo seja praticado dentro do contexto do casamento? Um dos textos mais claros sobre isso encontramos em Hebreus, capítulo 13, verso 4. Ali é dito o seguinte, que digno de honra seja o matrimônio, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ou seja, ali é feita uma referência ao julgamento dos impuros, ou seja, dos fornicadores e dos adúlteros.
O propósito de Deus é que o nosso corpo passe também pelo processo de santificação e que nós nos tornemos puros em nossa conduta, em nossas práticas sexuais. Agora, eu sei que muitos telespectadores e ouvintes da Rádio Novo Tempo não conseguem muitas vezes viver dentro do ideal de Deus. Todos nós, seres humanos, em algum momento da vida temos algum problema na área sexual. Agora, vou lhe dizer uma coisa. Nunca desista de Jesus por causa dos seus problemas. Por quê? Se você e eu desistirmos de Cristo, aí é que nós não obteremos a vitória mesmo. Agora, se nos apegarmos ao Salvador, Ele nos compreende, Ele entende nossas limitações, Ele entende o mundo erotizado no qual nos encontramos e pela sua graça e seu poder nós ganharemos as vitórias que precisamos ganhar para nos prepararmos para a sua volta. Então se apegue a Cristo, nunca permita que o pensamento de que você foi longe demais lhe impeça de voltar para Jesus Cristo. Mateus 11:28 ele diz: venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ok, professor, nosso tempo já está acabando, mas dá tempo de colocar mais uma perguntinha aqui do SMS. Quem mandou foi a Lilian, de Itajaí, Santa Catarina. Ela diz o seguinte, professor: Deus concordava com a entrega de mulheres para salvar a vida de homens, como no caso das filhas de Ló e a mulher que foi esquartejada? Cadê o professor aqui na tela? Vamos lá. Pois olha, meus amigos, Deus não concordava. Vejam bem, quando lemos aqui os relatos de Gênesis, né, que menciona essa tragédia, eu vou só ver aqui o capítulo para o nosso telespectador que depois quiser contextualizar-se na história. Esse relato se encontra, você pode ler Gênesis 18, Gênesis 18 e 19. O que acontece é o seguinte, o Ló ofereceu as filhas porque os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam abusar sexualmente dos hóspedes dele, que eram anjos personificados. A cultura daquela época, veja, não é opinião bíblica, a cultura daquela época dizia o seguinte, que permitir que um hóspede sofresse alguma ofensa ou ferimento dentro da sua casa era extremamente vergonhoso para aquela cultura. Então, por isso que o pai delas preferiu, não é, que elas sofressem as consequências do que o seu hóspede. É uma questão cultural que nós não entendemos, mas que fazia parte da cultura deles. Agora, que a Bíblia não apoia, lembre-se bem, a Bíblia não apoia tudo que ela registra. Agora, a Bíblia registra muita coisa, até mesmo os erros e as práticas culturais erradas para nós aprendermos com elas e não fazermos a mesma coisa. E aí, para lhe comprovar isso, eu vou ler para você um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, que diz o seguinte: estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Veja, Deus registrou tudo na Bíblia para que tudo que eles fizeram sirvam como exemplo e advertência para nós. E que Deus valoriza a mulher, encontramos em Gênesis 1, 26 e 27. O texto é claro em dizer que não foi só o homem feito à imagem e semelhança de Deus, a mulher também o foi. E Deus valoriza tanto a mulher que em Efésios 5, 28 e também no verso 27, ele ordena aos maridos a amarem a sua mulher como ao próprio corpo e como Cristo ama a sua igreja. Então, esta é a opinião bíblica. Agora, perceba, relatos culturais de culturas que tinham procedimentos errados, a Bíblia só registra para nós aprendermos com os erros deles. Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e nos encontramos na terça-feira que vem, ok? Pela graça de Deus, meu amigo, um abraço, obrigado pela companhia, muito obrigado, amigo telespectador, amigo ouvinte, internauta. Eu queria só lhe lembrar de uma coisa, cada vez que você compartilhar o programa Na Mira da Verdade pelo Facebook, você estará compartilhando a palavra de Deus.
Faça isso. E não se esqueça também de que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um abraço, até logo. E aqui você já sabe, as suas perguntas e os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!